O caminho sinistro do campesino. O terrível segredo oculto da mãe amaldiçoada revelado. A noite estava pesada, o ar quente e úmido como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Carla, a jovem professora da cidadezinha esquecida, mal conseguia dormir. As histórias sobre a mãe amaldiçoada reverberavam em sua mente. As crianças riam na escola, mas o que estava se desenrolando fora destes muros era pura neblina de medo. Uma lenda antiga cercava a mãe, que protegia a cidade em troca de sacrifícios, e agora os desaparecimentos não paravam de aterrorizá-la. Uma sombra pairava sobre ela, um destino que parecia se aproximar. Em uma noite em que a lua cheia iluminava as montanhas, Carla ouviu um sussurro, um chamado verdadeiro ou uma ilusão. De repente, um barulho atravessou o silêncio como uma faca afiada. Seu coração disparou. Com as mãos trêmulas, ela se levantou, caminhando em direção ao quintal mal iluminado. Os grilos pareciam silenciar, todos os sons desapareceram. A sensação de ser observada a envolveu completamente. Carregava um medo visceral que entra pela pele e se aloja na alma. No quintal, tudo parecia normal, mas a sombra da árvore balançando ao vento lhe trouxe uma inquietação descomunal. O que mais estava escondido naquela escuridão? Será que a mãe amaldiçoada estava próxima? Os rumores diziam que ela tinha o poder de tomar qualquer um de nós. Mas Carla precisava agir. Se os vizinhos podiam estar conversando, trocando olhares temerosos, mas ela tinha uma responsabilidade maior: proteger sua mãe doente e seu irmão mais novo. Os dias seguintes não traziam alívio. O filho do ferreiro desaparecera, assim como a dona da padaria. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Comentários sobre a exigência da mãe amaldiçoada por novos presentes explodiam na fervura de situações extremas. Carla sentiu que o peso do mundo estava em suas costas. A carga da realidade começava a distorcer a fronteira entre a vida e a lenda. O medo da comunidade grudava nela como uma sombra, enquanto sua família se afundava em silêncio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Numa tempestade, o céu parecia repleto de gritos, e foi quando as sombras dançaram ao seu redor que Carla percebeu uma figura familiar emergindo das trevas. Sua mãe, em um estado de delírio, murmurava palavras que desenterravam um segredo ancestral da família. As peças do quebra-cabeça se encaixavam lentamente, mas o que isso significava para a vida de Carla? Teria sua linhagem uma conexão com a mãe amaldiçoada? Quanto valeria sua vida em troca de proteção? O desespero fez seus olhos se encherem de lágrimas ao perceber que a verdade poderia custar caro e que talvez a escolha não fosse dela. Uma sombra passou por ela e um grito ecoou. Com o tempo se esgotando e a cidade mergulhada em lendas grotescas, não havia mais tempo para hesitações. As figuras na rua, de rostos apagados e olhares vazios, a observavam com desdém. Era abandonada ou apenas um instrumento em uma trama horrenda? A pergunta pairava no ar, e a linha entre proteção e maldição tornava-se uma corda bamba sobre a qual ela tinha que caminhar. Mas quem realmente era a mãe amaldiçoada? E que sacrifício exigiria de Carla na próxima noite que a lua cheia surgisse novamente? O vento uivava, arrastando folhas caídas e sussurros ensurdecedores. Carla não conseguia sair daquele transe. Observava sua mãe balançar a cabeça em meio ao delírio, como se buscasse algo perdido nas brumas da memória. A cada palavra incoerente, mais perguntas emergiam. O que ela sabia? O que estava acontecendo realmente? O céu se tornava uma tela de oscilações e a lua cheia iluminava seu rosto, revelando uma expressão de desespero.
De repente, um estalo ecoou nas sombras, como se algo grande tivesse se quebrado no fundo da noite. Carla se virou rapidamente, o coração acelerando. Uma figura encapuzada emergiu da escuridão, um contorno vagamente familiar, e a professora teve certeza de que era alguém conhecido. Talvez até fosse um dos desaparecidos que a cidade tanto lamentava. O desejo de tê-los de volta misturava-se à repulsa. "Me leve com você", a figura murmurou, sua voz carregando ecos de dor e apelo. Carla esticou a mão, instintivamente, mas recuou ao ver o semblante pálido e vazio do chegante. Não havia vida nos olhos enterrados nas sombras. O ar ao seu redor parecia ficar mais espesso e o desespero em seu peito se intensificava. Ela se lembrou dos avisos, das histórias sobre o que acontecia com aqueles que cruzavam a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos. "Por favor, não se aproxime!" Carla gritou, mas a figura avançava, como se controlada por um impulso primal que a puxava para o abismo da escuridão. Foi quando um estalo forte ecoou novamente, fazendo-a pular. A luz da lua dançou em um brilho irregular, enquanto a figura hesitava. Logo, um ruído de passos pesados reverberou atrás dela. Não era a única. Estava cercada. Os rostos vazios que havia observado na rua se aproximavam. Seus olhos sem vida se fixaram em Carla, com olhares vazios e sedentos. Tentou correr, mas as pernas não respondiam. Eram como garras invisíveis a segurando. O desespero a paralisava. Os murmúrios se intensificavam, um coro de vozes suplicantes que entrelaçavam os lamentos das almas perdidas da cidade. Cada som se transformava em uma faca que perfurava seu coração, ameaçando consumir sua sanidade. Era como se a cidade em si estivesse exigindo algo dela, um pagamento. "Você pode salvá-los. É você quem precisamos", a figura encapuzada implorou novamente, agora com um tom de urgência que parecia cortar ainda mais fundo. "Os sacrifícios estão chegando ao fim. A mãe só quer que você..." A frase foi interrompida enquanto um vento gelado soprou, levando consigo os ecos de sofrimento que preencheram a noite. Então, na extremidade de seu campo de visão, Carla viu algo. Uma luz fraca, pulsante, como um chamado, mas esta não era qualquer luz, era um portal verde, uma abertura de sombras e medo, onde as esperanças desfeitas dançavam como folhas levadas pelo vento. Ela sentiu a verdade do que estava acontecendo, as respostas começando a se revelar, mas teria coragem o suficiente para encarar esse destino? O olhar da figura enigmática a desafiava, exigindo que ela não apenas encarasse o horror, mas o aceitasse. Nesse momento, um grito estrondoso ecoou, cortando o ar e fazendo a noite silenciar em um instante. Com o desespero no auge, Carla sentiu que estava prestes a descobrir algo maior, algo mais profundo sobre a ligação de sua linhagem com a mãe amaldiçoada. Mas seria este conhecimento um presente ou uma sentença de morte? Os perigos se acumulavam à sua volta, e a lua cheia estava prestes a desaparecer, levando com ela todas as verdades esquecidas. Em meio ao caos, Carla percebeu que a escolha não era apenas dela, e enquanto o tempo escorria entre seus dedos, uma pergunta perturbadora ecoou. Quem realmente estava no controle? A mãe amaldiçoada ou ela mesma? Carla mal teve tempo de processar o grito que estrondou na noite. Os rostos sem vida se aproximavam cada vez mais, como sombras em busca de carne e osso. O frio penetrante a envolvia, e o cheiro de terra molhada e algo podre começou a invadir seu nariz, trazendo à tona lembranças de sepulturas e mortos. O pavor fez seu estômago revirar, e a figura encapuzada agora parecia não ser apenas um mero espectro. Havia uma urgência quase palpável em seu pedido. "Carla, você tem que entrar", a figura implorou, estendendo um braço magro, como se o ato pudesse não só segurá-la, mas também puxá-la para um abrigo. Ela olhou para o portal verde pulsante, um convite insólito que a seduzia a explorar a incerteza de seu futuro. "Me leve com você.
Ecoou a voz das almas em volta, um lamento interminável que se misturava ao assobio do vento. O que quer que elas quisessem, algo profundo e sombrio era necessário. Lembranças de sua infância surgiram, os contos que sua mãe lhe contou sobre a mãe amaldiçoada. Eram histórias de advertência, não de heroísmo, e agora ela percebia que cada fábula tinha um fundo de verdade. As figuras trouxeram seu olhar de volta. A urgência em seus movimentos lhe dava a sensação de que o tempo se esgotava. Ela tinha que decidir. Certa de que hesitar poderia significar a morte, Carla virou-se para a figura encapuzada. O que você quer de mim? O que isso vai custar? Uma escolha. Um sacrifício. Você deve entender que a mãe exige, a figura murmurou. E a esperança que uma vez brilhou nos olhos dela logo foi substituída por uma sombra profunda. O que quer que fosse a mãe, ela não era uma benevolente guardiã, mas uma entidade faminta. Os sons de lamentos e sussurros se intensificaram, e Carla se viu sufocando sob a pressão da escolha que lhe era imposta. Você tem que entrar, senão todos nós estaremos perdidos, insistiu a figura. Finalmente, algo em Carla se quebrou. Não era só medo, mas um profundo desejo de acabar com a dor que cercava sua cidade. Sem mais hesitar, ela deu um passo à frente, as pernas tremendo sob o peso de seu destino. A luz verde que emanava do portal parecia ganhar vida, dançando como se estivesse esperando por ela. Mas assim que se aproximou, um relâmpago branco cortou o céu, iluminando o ambiente e revelando os rostos dos desaparecidos. Carla sentiu um nó na garganta. Eles eram eles mesmos, amigos, vizinhos, pessoas que uma vez conhecera. Agora eram espectros de uma realidade perdida. Ajude-nos, Carla! Gritaram em uníssono, e suas vozes se transformaram em um clamor agonizante. O desespero apertou seu peito, e antes que pudesse tomar uma ação, algo puxou sua mão, e foi irresistível. Ela sentiu um ardor em sua pele quando cruzou a linha do portal. O lugar foi engolido pela escuridão, e todos à sua volta desapareceram, deixando um vácuo ensurdecedor. A sensação era estranha, como se estivesse flutuando entre mundos, até que finalmente aterrissou em um campo desolado, repleto de neblina. As árvores eram curvas grotescas, e o céu tinha uma tonalidade vermelha, como se estivesse sempre prestes a sangrar. Você veio. A voz da mãe amaldiçoada a envolveu com um eco que reverberava nas paredes de sua mente. Seu legado te trouxe até aqui, Carla. Agora você é parte de nós. Com um golpe, a verdade caiu sobre ela. Cada sacrifício feito não era em vão. Havia algo muito mais sombrio que envolvia sua história familiar. Carla precisava descobrir todos os segredos antes que fosse tarde demais. Mas enquanto tentava desvendar a complexidade de seu destino, a neblina se adensou, e os gritos dos perdidos começaram a ecoar novamente, desta vez mais próximos. Ela estava longe de estar em segurança. Qual seria o custo de saber tudo isso? E, acima de tudo, até onde ela estaria disposta a ir para salvar ou condenar os que ainda permaneciam na cidade? A neblina envolvia Carla como um manto opressor, cada gota de umidade parecendo sussurrar segredos antigos que não desejava ouvir. Seus pés afundavam na terra macia, como se o solo estivesse tentando retê-la, puxá-la de volta para uma escuridão ainda mais profunda. Os ecos dos gritos de seus antigos conhecidos, agora espectros, mexiam com seu coração. Você precisa fazer o que foi pedido. A voz da mãe amaldiçoada ressoava em sua cabeça como um tambor distante, pulsando uma batida macabra. A hora do sacrifício se aproxima. Carla se virou, buscando onde a voz poderia estar, mas tudo o que viu foram as sombras distorcidas das árvores. Elas pareciam se aproximar, tragicamente inclinadas, como mãos tortas tentando alcançá-la. O céu vermelho aumentava seu desespero. O local parecia vagar numa dimensão onde o tempo e o espaço não seguiam as regras que ela conhecia. Por favor, me deixe voltar, implorou, sua voz se partindo com o peso do medo. Eu não quero fazer isso. Risos sarcásticos ecoaram na névoa, ecoando como um lamento profundo que fazia sua pele arrepiar.
Carla começou a correr, sem saber para onde, apenas querendo escapar de tudo aquilo. O solo sob seus pés parecia se transformar, tornando-se um labirinto de raízes que agarravam suas pernas como tentáculos. Claro, ela poderia ser corajosa, poderia tentar enfrentar a mãe amaldiçoada. Mas como alguém lutaria contra um espectro que dominava toda uma história? Os olhos espectrais dos que uma vez estiveram vivos agora refletiam sua própria agonia. Cada olhar atormentado um lembrete de que ela não era a única presa. No entanto, enquanto corria, algo a fez hesitar. Um brilho fraco permeava a neblina à sua esquerda. Curiosa e temerosa, Carla seguiu a luz. A esperança chamando-a, ou talvez fosse o desespero chamando. Ao se aproximar, viu uma antiga casa de madeira, apoiada de forma precária em um terreno irregular. As janelas estavam quebradas, e a porta, embora meio entreaberta, parecia convidativa, como se algo dentro quisesse se revelar. Entrar na casa poderia ser uma armadilha, ou a única chance de saber mais sobre a mãe. Cada passo em direção à entrada era pesado com a possibilidade de que algo dentro a aguardava. Uma vez na porta, ela hesitou, ouvindo as vozes sussurrantes da névoa outra vez. Escolha, Carla. O que você fará? Tinha 2 caminhos diante de si: lingir na insegurança ou explorar o que poderia ser um tesouro de verdades. Fechou os olhos por um instante, tentando sentir o que realmente queria. As palavras da figura encapuzada lhe voltaram à mente: a escolha e o sacrifício. Com um esforço, ela empurrou a porta, que rangeu como se estivesse tentando impedir sua entrada. A casa era sombria, o ar pesado de poeira e histórias não contadas. Carla passou os olhos pela sala, iluminada apenas por um feixe de luz que se infiltrava pelas frestas. Ali, no centro, um altar improvisado estava coberto de objetos variados: bonecos de palha, folhas secas e velas ainda não acesas. O cheiro de algo queimado impregnava o ambiente, misturado com a sensação de umidade que nunca parecia deixar aquele lugar. No centro do altar, uma caixa pequena emanava uma luz peculiar, chamando sua atenção. Ao se aproximar, a caixa se abriu lentamente, revelando uma imagem familiar. Um retrato antigo de sua mãe ao lado de uma mulher de olhar intenso e enigmático. O coração de Carla disparou. Aquela mulher era a mãe amaldiçoada? "O que você fez, mãe?" ela murmurou, a voz quase se perdendo no eco. O sussurro da neblina parecia aumentar, e os gritos das almas se tornaram mais selvagens, quase desesperados. Agora, mais do que nunca, Carla sabia que as escolhas que faria ali não apenas afetariam a sua vida, mas poderiam condenar todos aqueles que ainda estavam presos na cidade. Mas o que exatamente seu coração a levava a escolher? E o que poderia acontecer se decidisse enfrentar a entidade que a chamava? As sombras atrás dela se movimentaram, e uma risada suave, mas sombria, flutuou pelo ar. Você está próxima, Carla. A escolha está em suas mãos. Um arrepio percorreu a espinha de Carla ao ouvir a risada. As sombras se agitaram, como se elas mesmas estivessem vivas, esperando por sua decisão. O retrato de sua mãe queimou na sua mente, uma lembrança confusa e dolorosa. O que ela realmente sabia sobre essa mulher que uma vez chamara de mãe? A neblina ao seu redor parecia se estreitar, pressionando-a. Ela se afastou do altar, mantendo as mãos bem próximas ao corpo, tentando conter o pânico que se acumulava. "Você não vai me enganar!" gritou, mas sua própria voz soou fraca sob o peso da presença obscura. As velas sobre o altar pareciam balançar com um vento inexistente, pulsando numa cadência hipnótica, quase como a batida de um coração. Engano? Quem está enganando quem? A voz da mãe amaldiçoada voltou, flutuando como um sopro gelado. Você pode descobrir a verdade, mas esta vem com um preço. O que você está disposta a sacrificar, Carla? O chão sob ela começou a tremer levemente, e as paredes da casa pareciam se curvar, como se a estrutura estivesse prestes a desabar.
Carla sentiu que o tempo estava escorrendo pelos dedos e talvez a única saída fosse enfrentar os fantasmas de seu passado. Tomando coragem, ela se lembrou da mulher do retrato, dos olhos que refletiam sabedoria e dor. Eu quero saber a verdade. O que você fez com minha mãe? O eco de sua voz atravessou a sala, atingindo os cantos mais sombrios. Ela fez a escolha dela, assim como você deve fazer agora. A mãe respondeu, com uma satisfação quase reconhecível na voz. Ela a salvou, mas de quem será necessário se salvar agora, Carla? Você ou aqueles que ama? Como uma lâmina afiada, a frase grunhiu em seu coração. A imagem de seus amigos e familiares invadiu sua mente. Aqueles que ela deixara para trás. As lembranças deles estavam entrelaçadas com os gritos que ecoavam na neblina. Um horror crescente começou a se formar dentro dela. E se eles estivessem todos sob o domínio da mãe amaldiçoada? O altar parecia pulsar em resposta às suas emoções, os bonecos de palha quase parecendo se contorcer, como se estivessem vivos, desfrutando do dilema que se desenrolava diante dela. A luz da caixa e a expressão enigmática da mãe em seu retrato começaram a aterrorizá-la. Você pode salvar todos, mas precisa fazer o que foi prometido. Tudo o que precisa é um sacrifício. A voz a cercava, sussurrando suas verdades sombrias. A escolha é sua. A vida deles ou a sua? Desesperada, Carla olhou novamente para a caixa. O brilho intenso quase a cegava. Ela piscou, o coração batendo forte, enquanto um novo pensamento a invadia. E se o sacrifício que exigiam não fosse só físico, mas algo muito mais profundo? O que seria sacrificado desse lado? Seu passado? Suas memórias? Ou talvez algo que nunca se atreveu a reconhecer? As sombras dançavam mais intensamente, flutuando como mágica em volta dela. O que ela poderia perder para tentar mudar tudo? Será que sua coragem seria suficiente para enfrentar a verdade, mesmo que dolorosa? Os sussurros se intensificaram e a casa começou a girar. Carla tinha que escolher, e rapidamente. Com um último olhar para o retrato, ela respirou fundo e decidiu. Meu sacrifício será você quem terá que decidir. Uma risada ecoou, reverberando no espaço, e a caixa brilhante começou a pulsar cada vez mais rápido. Todos os objetos no altar se agitaram, e de repente, tudo ficou escuro. No escuro, uma voz baixa e estridente ecoou. Prepare-se, Carla. A verdade vem com um preço maior do que você imagina. E então, o chão sob seus pés desapareceu. A escuridão engoliu tudo, enquanto o desespero se tornava uma realidade palpável. Mas, quando a neblina finalmente parecia se dissipar, uma nova cena começou a se formar à sua frente. O que Carla encontraria nesta nova camada da realidade? E o mais importante, que segredos estavam prestes a ser revelados? O ar estava pesado, quase opressivo, e Carla sentiu como se estivesse flutuando em um vácuo interminável. Quando as sombras finalmente começaram a se dissipar, ela percebeu que estava em um lugar que parecia uma versão distorcida da antiga casa da sua infância. O cheiro do mofo e da madeira podre a envolveu, evocando memórias que preferia esquecer. À sua frente, uma porta estava entreaberta, e dela escapava uma luz tênue que pulsava como um coração ferido. Instintivamente, Carla caminhou em direção à entrada, os passos ecoando no chão irregular. Assim que cruzou o limiar, a luz se intensificou, revelando uma sala repleta de objetos antigos e estranhos. Bonecos de palha, retratos de rostos desconhecidos e frascos de vidro com conteúdo indefinido adornavam as prateleiras empoeiradas. Ela se aproximou de uma mesa coberta com um tecido rasgado. No centro estava um diário de capa de couro descamada. O título, Os Sacrifícios da Alma, quase a fez recuar. Mas a curiosidade falou mais alto. Com mãos trêmulas, ela abriu o diário e começou a ler.
As páginas estavam repletas de anotações, desventuras e, apavorantemente, os nomes de pessoas que se pareciam com seus amigos e familiares. Cada entrada detalhava um sacrifício realizado em nome de um poder sombrio. Carla sentiu um frio na espinha ao reconhecer um nome: Tiago. Um lampejo de memória trouxe de volta a imagem do amigo que havia desaparecido sem explicação. Naquela hora, a casa começou a tremer novamente e as sombras nas paredes começaram a se contorcer. Carla fechou o diário, o coração disparado. O que ela havia encontrado ali era uma conexão entre sua família e os estranhos rituais que a mãe amaldiçoada praticava. Um grito ecoou de dentro da casa, profundo e agonizante. Carla, ajude-nos! Ela se virou para a origem do som, um filete de luz vindo de um porão que ela nunca havia notado antes. O desespero em sua voz soava familiar, quase como se fosse uma chamada de socorro. Sua mente estava uma tempestade de sonhos e pesadelos. Com um impulso, ela desceu as escadas, cada passo preenchido de uma sensação crescente de que ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo novamente. Quando chegou ao fundo, a cena que apareceu diante dela a fez parar. Vários rostos conhecidos estavam presos em sombras, como se estivessem emergindo de um pesadelo indescritível. Os olhos de Tiago refletiam terror, assim como os de sua melhor amiga, Júlia. Carla passou as mãos pela garganta, tentando reprimir a onda de pânico. — O que aconteceu com vocês? Ela gritou. — Carla, a mãe precisa de algo mais, algo que você ainda não compreendeu. Tiago sussurrou, a voz dela sendo engolida pelas sombras. Ela não está simplesmente atrás de um corpo, ela quer algo muito mais íntimo. As paredes começaram a pulsar e a sala a girar, a presença da mãe amaldiçoada se fazendo mais forte, mais próxima. Carla pôde sentir um frio intenso envolvendo seu corpo e a escuridão ao seu redor se tornava densa, como se pudesse tocá-la. Você precisa decidir, Carla, o seu amor ou a sua liberdade. A voz ressonava. Qual deles você estará disposta a sacrificar para salvar os que ama? O desespero tomou conta dela. O que ela faria? O que significava realmente salvar? Nesse momento, Carla entendeu. A verdade era reveladora, mas cada resposta trazia mais perguntas. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. Seria essa a escolha que sua mãe havia feito? E agora, onde ela realmente estava? As sombras dançavam psicológicas e a luta pelo que era certo se tornava algo mais confuso do que nunca. O que Carla estava realmente prestes a sacrificar? Uma nova presença começou a se formar atrás dela, mais poderosa e familiar. Era a voz da mãe amaldiçoada, pronta para desdobrar o que estava enraizado em seu coração. A escolha estava prestes a ser feita. Isto não é um jogo, Carla. Prepare-se para a verdade. O ar se tornava mais denso, quase palpável. Carla podia sentir a energia estranha envolvendo seu corpo, um manto de desespero que se ajustava à sua pele, como se fosse uma segunda natureza. A mãe amaldiçoada estava ali, quase perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu hálito gélido na nuca. Carla! A voz ecoava como uma sinfonia macabra, ressoando em sua mente como uma canção de ninar invertida. A escolha que você teme é apenas o começo. O sacrifício deve ser feito, e eu prometo, quem você ama sentirá o peso de sua decisão. Ela se virou, o coração batendo em descompasso. A presença se solidificou na forma de uma sombra delgada, com feições que dançavam entre o humano e o bestial, uma rememoração aterradora do que poderia ser se a escuridão tomasse conta. A mãe, com seus olhos de fogo, observava cada movimento de Carla. Liberdade ou amor? Sua escolha irá ressoar eternamente e marcará o curso de suas almas. O que você decide não apenas afetará a sua vida, mas se desdobrará em um ciclo que ainda não compreende, alertou a figura. Tiago e Júlia estavam paralisados, os rostos preenchidos de pavor. Carla, você não pode deixar que ela te manipule. Não sabemos o que acontecerá. Ele implorava, seus olhos brilhando com um desespero que apenas aumentava a tensão dentro de Carla. Ela olhou para eles, a lembrança de risadas e momentos felizes a invadindo. O que mais poderia ela sacrificar além de tudo que já havia perdido?
Ao mesmo tempo, a voz da mãe falava na sua mente, serpenteando como uma névoa ardente. Quando você sacrifica, você não perde. Você oferece um pedaço de si para assegurar a luz na vida de outros. Foi quando a visão de um caminho estreito se destacou nas sombras atrás da mãe. Era uma passagem coberta de vegetação seca, quase convites para o desconhecido. Carla hesitou, mas a escuridão diante dela parecia ter uma força que puxava seu ser, uma tentação irrecusável. Se você não fizer nada, eles também sofrerão. A voz ressoou mais uma vez, cortante como uma lâmina. A mãe amaldiçoada estendeu a mão e as sombras começaram a se contorcer ao redor dela, formando figuras distorcidas, fragmentos do passado e possíveis futuros se unindo em uma dança macabra. Carla voltou seu olhar para Tiago e Júlia. Eu não sei o que fazer. A dor começou a misturar-se com a determinação. Se tiver que fazer algo, será por vocês. Tiago balançou a cabeça. Não, Carla, a escolha não deve ser pela dor. Há outras formas de salvar. Mas a determinação grimaçou em sua expressão, ao mesmo tempo que seus olhos exalavam um pedido silencioso. Decida, Carla! A mãe amaldiçoada irrompeu, suas palavras instantaneamente transformadas em gritos ensurdecedores. As paredes da casa pareciam se curvar para dentro, como se a própria casa estivesse sufocando sob a pressão. No amor que sinto por vocês, me sacrifico a mim mesma. Carla gritou. Era uma declaração que nasceu das profundezas de sua alma, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. O que isso realmente significava? O que viria depois? Antes que pudesse processar suas palavras, um clarão de luz a envolveu, desestabilizando tudo ao seu redor. A conexão entre ela e seus amigos se fortalecia, mas a mãe amaldiçoada parecia mais furiosa, sua sombra se erguendo como serpentes prontas a atacar. Você não sabe a profundidade de sua escolha, ela gritou, e a escuridão se tornou uma tempestade. Carla sentiu a energia sendo absorvida, não apenas dela, mas de tudo ao seu redor. O peso de tudo o que ela amava a aprisionava. E então, um riso ecoou nas sombras. Uma risada sinistra, que parecia vir de todas as direções. Carla percebeu que, ao escolher, estava apenas despertando algo muito mais sombrio. Uma força que ela não compreendia. Nesse instante, a passagem atrás da mãe começou a brilhar com uma intensidade infernal, iluminando os rostos aterrorizados de quem ela amava. Com uma escolha tomada, o que estaria prestes a liberar? As sombras dançavam mais ferozmente e um eco aterrador reverberou. Carla percebeu que a verdadeira escolha estava apenas começando. À medida que a luz acendia, uma nova verdade se formava. Do fundo do porão, um novo grito ecoou, mais alto e desesperado. Não era de Tiago, nem de Júlia. Era de alguém que ela achava que estava perdido para sempre. Carla! Socorro! Estou aqui! A realidade parecia desmoronar ao seu redor. As escolhas entrelaçadas se entrelaçando em um destino desconhecido. O que ela havia desencadeado? O que mais precisava ser sacrificado? O clarão que envolveu Carla pulsava como um coração, batendo forte no ritmo de sua angústia. Os ecos do grito familiar reverberavam dentro de sua cabeça, uma melodia tortuosa que misturava esperança e desespero. O som vinha do porão, mas um pesadelo a cercava, uma onda de trevas que a mãe amaldiçoada tinha evocado. Carla, não! Você não pode ir! Tiago gritou, estendendo a mão como se pudesse puxá-la de volta à realidade. A expressão de Júlia, mais apavorada que nunca, estava cravada em sua memória. Mas o chamado, o implorando por socorro, era inegável. Uma faísca de vontade cresceu dentro dela, querendo cravar a verdade em suas entranhas. Eu preciso ir! Pode ser a única chance de salvar quem ainda ama. A figueira atrás da mãe,
Um emaranhado de gnarled roots e ramos retorcidos parecia ter vida própria, sussurrando segredos que alguém achava que estava enterrado. As sombras ao redor começaram a tomar formas mais definidas, dançando de maneira distorcida à medida que a mãe amaldiçoada se tornava uma tempestade de fúria. Se você abrir essa passagem, não haverá retorno, gritou, seu rosto se contorcendo em uma expressão demoníaca. Estou disposta a correr esse risco, retrucou Carla, o tom de determinação queimando suas palavras. Você não sabe o que está fazendo, a mãe contra-atacou, em um grito ensurdecedor. A casa estremeceu. A estrutura rangia como se estivesse se partindo ao meio. As sombras apertavam e Carla sentiu o ar se tornar opressivo, com pressões de medo contra seu corpo. Uma corrente de energia percorreu suas veias, quase como um chamado para o desconhecido. Empurrando o medo para o fundo de sua mente, ela avançou na direção da passagem. Os olhos da mãe a seguiam, ardendo com um fogo maligno. Com um gesto determinado, Carla tocou nas sombras que cercavam a passagem e um grito, não apenas físico, mas uma manifestação de dor e desespero, ecoou ao seu redor. A luz se amplificou, inundando a escuridão. Antes que pudesse pensar, a passagem se abriu, revelando um túnel que parecia pulsar a cada batida de seu coração. «Carla!» Tiago e Júlia gritaram juntos, mas a força da vontade dela era maior. Ninguém mais poderia sofrer. A afirmação soou como um mantra em sua mente. É por amor. Com um último olhar para seus amigos, ela se jogou na escuridão. Assim que cruzou o limiar, um frio cortante tomou suas entranhas. O túnel parecia interminável, e a luz que a guiava já não iluminava o caminho. Sombras se erguiam, torcendo e se esticando como se quisessem agarrá-la, arrastá-la de volta. No fundo, ela ouviu sussurros, palavras que flutuavam quase como um eco. Você nunca deveria ter vindo, Carla. Aqui o sacrifício é apenas o começo. Um riso semelhante ao da mãe a cercava, como se a própria escuridão estivesse zombando dela. A sensação de estarem a observando cresceu e ela começou a sentir que não estava sozinha nesse túnel. Ela olhou para frente, tentando encontrar uma pista de onde estava indo, mas o caminho parecia se desvanecer em uma bruma e as vozes se tornavam mais desafiadoras. A escuridão até parecia viva, como se soubesse de sua presença e decidisse testá-la. Então, tudo parou. Em meio à penumbra, Carla viu algo a poucos metros na frente. Uma figura frágil e familiar, com um rosto que fez seu coração disparar. «Não, é você!» ela gritou, atordoada. A figura ergueu a cabeça, um sorriso pálido e um olhar tão enigmático que parecia prometer tanto quanto ameaçar. Você finalmente veio, mas será que está pronta para enfrentar a verdade? Com uma voz que parecia ecoar de um abismo, a figura começou a se revelar. Um reflexo de Carla, uma versão dela mesma, coberta de sombras. Eu sou o que você ficou muito tempo sem querer ver. E a escolha que você fez, a sua escolha, apenas começou. Uma onda de pânico envolveu Carla. O que mais estava à espreita nessa escuridão? O que mais ela teria que enfrentar para salvar quem realmente amava? Os olhos de Carla estavam fixos no seu reflexo sombrio. A outra versão dela parecia uma caricatura grotesca, uma sombra da mulher que ela poderia ter sido se não tivesse lutado. O sorriso dela era um convite à loucura. Você não vê? Nós somos a mesma. O coração de Carla disparou como um tambor. Não, esse não sou eu. Ela balançou a cabeça, como se pudesse afastar a imagem. Você não pode fugir de si mesma, Carla. Cada escolha, cada passo que deu, te trouxe até aqui. E agora, o que fará com essa verdade? A figura avançou, as sombras se contorcendo ao seu redor, e o frio que emanava dela causou um arrepio na espinha de Carla. Um grito de desespero cortou o silêncio do túnel. «Mãe, onde você está?» A voz soava distante, mas Carla a reconheceu imediatamente.
Era Lúcia, sua irmã. O desespero no tom disparou outra onda de pânico pela mente dela. Lúcia! A figura fez uma pausa, a expressão mudando momentaneamente, como se um lampejo de emoção tivesse passado pela sombra. Ela está tão perto. E ao mesmo tempo tão longe. Você sabe o que terá que fazer para salvá-la, não sabe? O sacrifício está no seu sangue. As paredes do túnel começaram a pulsar, como se o lugar respirasse. Uma série de ecos distantes se formaram, suas vozes murmurando as verdades que ela sempre evitara. Você é a razão do sofrimento dela. Você a abandonou quando mais precisava de você. Agora é hora de responder por isso. Cala a boca! Carla gritou, seus próprios ecos deformando-se nas paredes ao redor. Mas a sombra riu, uma risada carregada de dor e mágoa. Cada riso parecia uma punhalada. Com um passo em direção à figura, Carla sentiu a pressão crescendo. O túnel tremeu e ela se viu mais uma vez em um campo de batalha entre luz e escuridão. A consciência dividida entre a culpa e a determinação rasgava seu coração. Se você for uma parte de mim, eu não posso ficar aqui. Eu vou salvar Lúcia. A sombra apenas sorriu. Para salvá-la, você terá que confrontar o seu passado, cada erro, cada dor. Está disposta a enfrentar o que guardou? Sim, eu posso fazer isso, Carla respondeu, sua voz carregando uma nova convicção. Ela avançou, disposta a se libertar das correntes invisíveis que a mantinham presa ao medo. Com cada passo, a tensão aumentava, o ar tornava-se pesado e opressivo. Mas, assim que ela estava prestes a alcançar a figura, uma dor aguda a perfurou, como se 1000 facas cortassem sua carne. Ela caiu de joelhos, ofegante. As vozes se intensificaram, gritos de uma infância esquecida que ecoavam ao seu redor. Ajuda! Carla, me ajuda! Não, eu não vou deixar você! Carla berrava, a angústia erodindo sua determinação. Ela queria olhar para trás, para sair daquela escuridão, mas a figura se aproximava impiedosa. Você não entende, Carla. Este é o seu lar agora. As sombras começaram a envolver Carla, e ela sentiu que seu corpo estava sendo puxado para a escuridão. E se a verdade que ela estava prestes a enfrentar fosse mais do que nunca poderia suportar? Sou eu, sou sua culpa. A sombra se transformou em um desespero palpável. Um estremecimento percorreu suas entranhas. Carla sabe que se não enfrentar de uma vez por todas o que a atormenta, não poderá salvar Lúcia. Eu vou resistir, não sou você. A escuridão começou a dispersar e uma luz fraca a cercou. Mas o preço a pagar ainda era desconhecido. E antes que pudessem encontrar conforto, o eco de uma risada sombria preencheu o túnel. Você acha que é só isso? Então, uma nova voz, mais grave e aterradora, soou das profundezas. Bem-vinda ao seu verdadeiro destino, Carla. O que se esconde além da escuridão, você ainda não sabe. A luz pulsou e vacilou, o túnel a puxando de volta à escuridão. O canto do destino clamava por ela, e era hora de descobrir de uma vez por todas até onde estava disposta a ir para salvar sua irmã. O que mais poderia encontrar? Carla estava cercada pela escuridão, seu coração tamborilando como um alerta sibilante no peito. A luz fraca ao seu redor parecia um fio tênue de esperança em meio ao caos, mas uma inquietante sensação de que algo muito mais profundo a esperava se aprofundava. E enquanto a voz sinistra ecoava, um desejo ardente e desesperador queimava em suas entranhas. Ela precisava salvar Lúcia. Você está perto de descobrir. A voz retumbou, preenchendo o ambiente com um eco perturbador. A verdade sobre a mãe amaldiçoada e sobre você. Um arrepio percorreu a espinha de Carla. Assim como pedacinhos de um quebra-cabeça, a conexão entre sua família e a mãe se tornava cada vez mais clara. Não era apenas uma lenda, havia uma história viva que pulsava a cada batida de seu coração, enredando-a em um ciclo de sacrifícios que não parecia ter fim. Seguindo a luz, Carla avançou cautelosamente,
cada passo reverberando na escuridão. A essa altura, ela compreendia que precisava enfrentar seus medos, suas memórias perdidas e a ligação dolorosa que a unia à mãe. Ela era a chave para entender seu destino e talvez o de muitos outros. Finalmente, a escuridão começou a se dissipar, revelando uma cena inesperada. Uma área que parecia um santuário coberto de flores murchas e velas parciais. Em meio à penumbra, viu uma figura familiar, a sombra da própria mãe. Seu olhar intenso fixou-se em Carla e uma onda de emoções a tomou de assalto. "Mamãe!" Carla gritou, correndo em direção à figura, mas a imagem de sua mãe apenas sorria de forma triste, quase como uma ilusão intangível. "Você está presa também?" "Sinto muito, minha filha." A mãe murmurou as palavras como um sussurro melancólico. "A mãe amaldiçoada não é benevolente como lhe disseram. Ela se alimenta da dor das famílias e a devora para sempre." Carla se lembrou das conversas em torno das fogueiras, revivendo as histórias que tantas vezes ouviu e achou que eram apenas fábulas. "Por que você não me contou? Por que não me avisou sobre os riscos?" "Eu pretendia proteger você," sua mãe respondeu, mas as sombras ao redor pareciam absorver a luz, como se as trevas quisessem despedaçá-la. "Mas talvez você agora tenha a oportunidade de quebrar esse ciclo." As palavras ecoaram na mente de Carla, um chamado à ação. "Mãe, onde está Lúcia? O que eu preciso fazer para salvá-la?" O desespero em sua voz atravessava o espaço, como se cada sílaba fosse uma prece a esse mundo sombrio. "Você precisa confrontar a mãe. Não com força, mas com genuína compreensão. Ela não quer ser desafiada, quer ser conhecida. Lúcia só poderá ser salva se você compreender o que a mãe exige de você." A imagem da mãe começou a desvanecer novamente, como uma linha tênue entre os mundos. Lembre-se, o sacrifício verdadeiro não é o que se dá, mas o que se revela. Com isso, a figura desapareceu em uma nuvem de sombras, deixando Carla sozinha diante do santuário. Estava tudo tão confuso, mas havia uma verdade pertinente ali, um fio de esperança que se coagulava no fundo de seu coração. "Eu vou descobrir!" Ela gritou para o vazio com uma determinação renovada. Precisava entender a essência da mãe amaldiçoada, a natureza obscura que ela temia, mas que também poderia libertá-la. Concentrando-se, Carla fechou os olhos e respirou fundo, tentando encontrar a conexão com a essência da mãe. Sentiu um frio sereno envolvê-la, como se as sombras se reunissem em torno de sua intenção. Quando abriu os olhos, um novo espaço se formou diante dela. Um bosque obscuro com árvores que pareciam sussurrar, como se contassem as histórias que a mãe desejava que ninguém soubesse. Entre as sombras e a luz, ela avistou o portal pulsante que a levaria até a mãe amaldiçoada. Avançou, sua determinação fazendo o coração pesar menos. Sabia que era hora de confrontar sua verdade e a verdade da mãe. Ao cruzar o limiar, a escuridão a engoliu novamente, e a presença da mãe estava em todo lugar, como um eco persistente. "Você voltou, Carla. Estava esperando por você. Sua família, seus laços, eles não são fracos, mas são o combustível para o que realmente está prestes a acontecer." "Eu não tenho medo de você", Carla declarou, sua voz vibrante de um novo poder. "Eu estou aqui para quebrar seu ciclo de dor." Um riso cortante ecoou, reverberando nas sombras. "Quebrar, você diz? Você se esqueceu que o sacrifício está em seu sangue. Você é parte de mim e merece sentir o peso do que realmente significa amar." A atmosfera ficou pesada, as sombras parecendo se fechar ao redor dela. Mas Carla não hesitou. "Eu conheço seu jogo. Você precisa de uma escolha, mas sou eu quem decide. O sacrifício que fiz e o que farei não pertence a você." Sentindo a força dentro de si, luz e escuridão começaram a lutar, e os rostos de todos aqueles que ela amava surgiram em sua mente. Lúcia, Tiago, sua mãe.
Cada lembrança acendia a chama dentro dela. Eu escolho a luz. Eu escolho salvar Lúcia. A escuridão em torno dela pareceu hesitar, como se a escolha de Carla estivesse desestabilizando a estrutura da própria mãe. As sombras pareciam curvar-se rapidamente, absorvendo sua fraqueza. Não! A mãe amaldiçoada gritou, sua fúria crescendo em um redemoinho. Você não pode escapar do que é. A escolha é minha e não sua. Se o que você representa é apenas dor, não tenho mais medo. Ela e a mãe estavam em um jogo, mas agora Carla sentiu que tinha as cartas, sabia o que precisava fazer. Um último empurrão e, em meio à escuridão, Carla deixou a luz brilhar mais forte. Com um grito poderoso, ela segurou suas memórias, cada alegria e perda que fez parte dela e as lançou sobre a mãe. As sombras começaram a se dissipar e, enquanto a mãe lutava para se manter, Carla sentiu que a luz permeava cada canto, preenchendo os vazios com amor e esperança. Então, no auge da batalha, a figura da mãe começou a se desfazer em pequenas sombras, como se a luz tivesse enviado uma onda de transformação. Você pode ter vencido esta batalha, mas o ciclo da mãe não acaba aqui. E então, num último lampejo, Carla aceitou a verdade. Aquele não seria o fim, mas um novo começo. A luz se espalhou, preenchendo o espaço escuro, e a mãe amaldiçoada pareceu desaparecer em um vórtice de brilho. Quando tudo finalmente se acalmou, Carla estava de volta ao santuário, mas agora ocupava um novo lugar. Parecia que a dor havia se dissipado, mas as sombras ainda eram sombras andantes. O peso da verdade era palpável. Lúcia, onde você está? Carla chamou, a angústia ainda vibrando em seu espírito. E então ouviu uma voz suave. Estou aqui, irmã. Lúcia emerge das sombras, os olhos brilhando com esperança. Carla a abraçou, um peso enorme sendo retirado de seu coração. Eu estou aqui. Nós conseguimos. Nós vencemos. Mesmo ciente de que a luta estaria longe de acabar. Neste momento, elas tinham reconquistado a luz. Naquele instante, enquanto a cidade ainda permanecia à sombra da mãe amaldiçoada, algo noutra dimensão começava a se desenhar, um novo ciclo. Resgatar não era apenas trazer de volta, mas também reconstruir o que estava quebrado. Estavam juntas, e este era apenas o começo de um novo futuro. E assim, com a conexão entre suas almas restaurada, elas emergiram triunfantes, decididas a enfrentar as consequências desse novo ciclo, uma jornada que apenas começava. Mas essa história, era uma nova lenda. Agora, se você chegou até aqui e está tremendo de ansiedade pelo que vem a seguir, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem um único segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre tudo isso. Este é o momento de mostrar seu apoio a esta jornada assombrosa. Vamos juntos enfrentar as sombras.